Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Meus amados, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, se coloque de pé por bondade. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quantos estão desejosos de ouvir uma palavra de Deus aqui, amém? Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Enquanto você vai procurando esse texto, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez participando nesse evento e pela primeira vez trazendo uma palavra. Eu quero também continuar glorificando a Deus pela vida do pastor presidente dessa instituição missionária e também desse campo eclesiástico em Camboriú, pastor Reuel Bernardino, juntamente com a sua digna esposa, irmã Giane, e toda a diretoria do departamento missionário aqui dos Gideões. Continuar glorificando a Deus pela vida de todos os missionários que estão sendo sustentados por essa obra em todos os cantos dessa terra. São 63 projetos missionários e nós glorificamos a Deus por isso, por cada um missionário que está dando a vida no campo, e sem eles não haveria razão de estar aqui ou acontecendo essa festividade. Quero louvar a Deus pela vida do Isaías Gomes, meu amigo, um canal de Deus no meu ministério. Deus abençoe sua vida. Os meus familiares que estão aqui, minha esposa está aí, Deus abençoe sua vida. Essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu 2 filhos, está vindo o terceiro. Eu estou levando muito a sério aquele negócio, crescer e multiplicar. Estou levando a sério esse negócio. 30 anos, já estou indo para o terceiro filho. Deus abençoe, vamos povoar a terra, desse jeito. Deus abençoe meu irmão Joel Pacão, vereador em Palhoça. Deus abençoe sua vida. Os demais, tem mais a Lucileia que está por aí, o Jó, meus familiares, Deus abençoe. Eu quero glorificar a Deus pela vida de tantos amigos que nós temos aqui, que chegaram aqui nessa tarde, e eu continuo glorificando a Deus pela vida de cada um. Mandar um forte abraço ao prefeito Camilo Martins de Palhoça, que está nos assistindo. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. E também, meus irmãos, o meu pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, pastor presidente do campo de Palhoça, onde nós trabalhamos lá no tempo integral da obra do Senhor, como missionário também, tá bom? Estou aqui falando de missões e também sou um missionário na obra do Senhor, e eu glorifico a Deus por isso. A toda a congregação que eu pastorei em Palhoça de Três Barros, nossos irmãos que estão nos assistindo, um forte abraço. Também aos amigos que estão aqui presentes, os irmãos de Palhoça, tem uma caravana aí de Palhoça, Deus abençoe cada um que veio aqui. Pastor Rafael Belo, está aí o servo do Senhor, prometeu que estaria para nos ouvir. Deus abençoe, tá? Pastor Max, pastor Elias e a Bruna, meu amigo, Deus abençoe. Eliezer Mafra, tem tanta gente abençoada aí que são companheiros. Meu forte abraço a todos vocês. Quem achou o texto, diga amém. Versículo 24, diz o texto:
propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, versículo 25, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimar, mais o trigo ajuntai no meu celeiro. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Que ele está sentado por bondade. Meus queridos irmãos, eu não possuo material, mas eu quero aqui deixar para vocês uma encomenda aqui para vocês, um desejo que vocês adquiram esse livro do meu amigo pastor Max, tá certo? Um livro muito importante, tema Alterando a Lista. Eu conversei com ele sobre esse livro, li algumas coisas, meu irmão. Se você quer ler um livro bom, aqui está a minha indicação, tá certo? Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, Jesus foi o maior comunicador que essa terra já conheceu. Ninguém comunicava como Jesus, ninguém falava como Jesus, até porque ouvir Jesus falar não há nada melhor, não há nada tão interessante e tão atrativo quanto ouvir Jesus falar. E o texto vai nos dizer no início do capítulo 13, que Jesus está saindo de casa naquele dia e vai até o mar. E quando Jesus está no mar, uma grande multidão começa a se aproximar para ouvir as suas palavras. E o texto nos diz que uma grande multidão se apresentou para ouvir. E dentro dessa multidão tinha todas as classes possíveis de pessoa. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou dizendo. Não roube a sua atenção por nada, não deixe que nada roube a sua atenção. Eu quero dizer a você, meus irmãos, que enquanto Jesus está falando, vai se aproximando pescadores, porque Jesus está na praia, se aproxima de Jesus agricultores, aproximam-se de Jesus também a dona de casa, aqueles mais bem favorecidos na sociedade, também ali estão para ouvir Jesus falar. E tudo que Jesus quer naquele dia ensinar é sobre o reino, e o método que ele vai se utilizar para revelar uma grandeza espiritual, o método que ele vai se utilizar para revelar algo, meus irmãos, totalmente transcendental, acima do entendimento humano. Ele se utiliza da parábola para explicar àqueles que lhe estão ouvindo a mensagem que ele quer transmitir. Logo, meus irmãos, Jesus falou por muitas vezes por parábola. Jesus fala pelo menos cerca de 40 parábolas, e ele vai nos dizer, meus irmãos, através dessas palavras, alguns ensinamentos espirituais, até porque parábola significa pôr ao lado, e Jesus se utilizava de algo simples, comum, para revelar essa verdade espiritual em que o povo precisava ouvir. E quando Jesus está falando por parábolas, ele quer explicar o reino, mas, meus irmãos, o povo sempre teve dificuldade de entender a respeito do reino de Deus. Se lembra, meus irmãos, que quando os magos chegaram e disseram a Herodes: olha, nós viemos adorar aquele que é nascido rei dos judeus. Eles estão falando de um rei, mas quando Herodes ouviu a palavra, ele logo se atemorizou e se apavorou, e começou a matar toda criança, porque tinha medo de perder o trono para Jesus. A mente humana sempre foi pequena demais para entender a grandeza do reino. A mente humana é pequena demais para entender a importância do reino. Para Herodes, Jesus veio para disputar cadeira com ele, mas não sabia que a cadeira dele já está reservada e não tem ninguém que toma o seu lugar. Jesus está falando das verdades do reino, e quando ele fala
da semeadura através da parábola, ele está querendo nos ensinar, dizendo: ora, o reino dos céus, ele é como uma terra fértil, cada coração que o recebe, tem nele o crescimento. O reino de Deus só pode ser manifestado em corações férteis. Corações inférteis, meus irmãos, infrutíferos, não podem entender o reino de Deus. Ele continua falando por parábola, e ele vai dizer que o reino dos céus também é como, meus irmãos, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Depois que plantado, ele cresce, não tem ninguém que impeça o crescimento do reino. Ele vai nos falando também que o reino de Deus é como a parábola do fermento, porque a parábola do fermento vai dizer que é jogado na massa, mas depois de penetrar na massa, meus irmãos, leveda toda a massa, porque o reino de Deus é penetrante e influenciador. O reino de Deus, meus irmãos, ele vai dizer que é como uma rede lançada ao mar, e pega todo tipo de peixe, porque ele diz que o reino de Deus não faz acepção de pessoas. Ele continua falando sobre o reino, e ele vai nos dizer que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor, porque ali está ouvindo o agricultor, entendeu quando ele falou da semeadura, a dona de casa entendeu quando falou do fermento. Agora, meus irmãos, quando está os mais favorecidos ouvindo Jesus, ele vai falar de pérola, de coisa de grande valor, e eles também vão entender o que é reino, porque o reino de Deus é falar aos simples, o reino de Deus é falar aos humildes, mas o reino de Deus não é exclusivista. Por isso que a mensagem de Jesus atingiu o coração do simples, mas atingiu o coração do doutor. A mensagem de Deus o influencia quem começa, mas a mensagem de Deus atinge aqueles que estão, meus irmãos, num patamar mais elevado, porque a mensagem de Deus não é exclusivista. Logo, meus irmãos, ele vai falar também, porque o meu coração se ateve nessa parábola do joio e do trigo, e quando ele vai dizer sobre essa parábola, ele diz o seguinte: ora, e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente. Meus queridos irmãos, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou na terra a boa semente. O que nós aprendemos aqui é que o reino de Deus só é, meus irmãos, possuído por aqueles que são boas sementes de Deus. Ele continua dizendo: é a boa semente, porque aquele que está plantando sabe, eu tenho nas minhas mãos a boa semente, porque Deus não planta coisa ruim, Deus só planta aquilo que é bom. O que é plantado por Deus é coisa boa, o que é plantado por Deus é coisa boa. E ele planta com o propósito de germinar, de crescer, de frutificar e de alimentar. Esse é o propósito. E durante toda a história, o próprio Deus plantou na terra. Durante todo o tempo, o Senhor vem plantando na terra boas sementes, através dos apóstolos, através dos reformadores, através dos seus evangelistas, através dos missionários, através, meus irmãos, dos grandes homens dessa nação, como 1910, Daniel Berg e Gunnar Wigner foram plantados por Deus em solo brasileiro, e isso cresceu, germinou, frutificou, e você está aqui por fruto de alguém que um dia foi plantado por Deus. Foi plantado por Deus. O que falar, meus irmãos, do que acontece em 1934 no estado de Santa Catarina? Deus planta uma semente boa chamada Cisino Bernardino, e essa semente cresce, essa semente frutifica, e aqui está esse trabalho gigantesco, porque é fruto de alguém que foi plantado por Deus. E quando Deus planta, dá certo, e quando Deus planta, frutifica. Só que o texto vai além, e vai dizer no versículo 25: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio. E Jesus está querendo dizer para a igreja hoje, de forma clara e objetiva, que Ele nunca ocultou as verdades do reino na terra. E a grande verdade é: enquanto os homens dormem, o diabo planta.
Enquanto a igreja dorme, o diabo planta. Enquanto a liderança dorme, o diabo planta. Enquanto nós paramos de orar, o diabo planta. Enquanto deixamos de buscar a presença de Deus, o diabo planta. E outra, ele planta no meio. Escute o que eu vou dizer. O diabo não tem por intenção fazer um campo só para ele. Ele não ara a terra. Ele não prepara caminho, ele coloca no meio de onde já foi plantado. Ele planta no meio das convenções, no meio da igreja, no meio dos pregadores, no meio de crente, no meio do círculo de oração. O diabo não prepara nada, ele pega a igreja dormindo e planta no meio. Escute aqui, eu estou falando no meio. Em cada departamento da igreja, em cada área do ministério, o diabo sempre plantou alguém para denegrir, para manchar a imagem da igreja. Ele planta no meio. Essa é a forma mais sutil de atrasar, de macular, de manchar a imagem da igreja. Ele é estrategista, é por isso que ele planta no meio. É por essa razão que ele planta no meio. Aí o texto vai nos fazer entender que tem só um campo, mas tem dois tipos de produto plantado. Tem o trigo e tem o joio. Mas quem olha para eles tem algumas semelhanças. A primeira semelhança é que eles são idênticos na aparência. Quem olha de fora diz, é tudo trigo. Mas aquele que plantou disse, tem coisa aí no meio que não foi eu que plantei. Já tem gente entendendo aqui. Parece igual, mas tem coisa que não foi eu que plantei. A aparência é igual, se veste como tal, se porta como tal, mas aquele que plantou sabe, está ali, mas não fui eu que plantei. Eles são idênticos na aparência, escute aqui, e eles estão plantados no mesmo lugar. Aparentemente são iguais, mas estão plantados no mesmo lugar, estão juntos no mesmo ambiente, participam dos mesmos benefícios. Assim como o trigo recebe chuva e sol, o joio também. Escute aqui, eles recebem o mesmo ensinamento, a mesma palavra. Eles participam do mesmo culto, pastor Moisés. Eles frequentam a mesma igreja. Só que é joio, é trigo. Tem trigo aqui nessa tarde? Tem. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Ai meu Deus, eu estou sentindo algo de Deus aqui nesse lugar. Eles recebem o mesmo benefício, só que quem plantou entende que não é. Aí, escute aqui, eu vou ser rápido, objetivo, mas eu quero dizer verdades aqui, porque o texto vai me dizer que as diferenças vão ser reveladas. Parece que é igual, mas Deus está dizendo, segura mais um pouquinho que eu vou mostrar quem é quem. Segura mais um pouco, que eu vou mostrar quem é joio e quem é trigo. Não é tudo igual não, parece que é, mas não é. Tem aparência de que é, mas não é. E sabe quando é que essas... Sabe quando é que essas essas diferenças vão ser reveladas? Primeira coisa, quando o vento sopra. Porque quem conhece plantação de joio e de trigo, quando o vento sopra, o trigo curva. E o joio, meu irmão, o caule dele é rígido. Ele fica durinho, fica em pé. Enquanto o trigo está de rosto no pó, dando glória. Está o joio aqui, eu não vou mexer. Deixa o vento soprar que você vai ver quem é quem. Quer ser crente de verdade? Espera a prova chegar. Que quando a prova chega, revela quem é quem não é. A prova revela quem tem e quem... A prova bateu na casa do Jó, derrubou tudo. Jó foi para o chão e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Mas o joio não, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz, como falas uma louca mulher, tu falou contra Deus, eu sou trigo bom. Só quem é trigo bom aqui, levante a mão para cima, vai. As diferenças de joio e trigo
são reveladas quando cresce, que o texto vai dizer, estou falando de Bíblia, e cresceu a erva, e apareceu o joio. Ninguém notou enquanto cresciam juntos, mas quando o joio ficou grande, ele disse, é joio. Quando ele viu que o joio ficou grande, ele disse, é joio. Porque quando está pequeno ninguém sabe, mas é só alguém exaltar, colocar no patamar de cima, ele já mostra que é joio. Segura aqui que eu vim aqui, meu irmão, não foi para fazer agenda, não, fica tranquilo, eu sou pastor de igreja, mas eu preciso te dizer uma coisa, está na hora de Deus começar a chacoalhar essa seara, para mostrar quem é e quem não é. Ó glória! Foi só crescer, ele disse, era joio. Segura aqui, meu irmão, segura aqui. Aí quando o vento sopra, mostra. Quando cresce, mostra. Aí quando cai o orvalho, amanhã cedinho está caindo orvalho, o dono da seara chega para dar uma olhadinha, porque o orvalho caiu sobre todos, e dá peso sobre aquele que recebe. Quando desce o orvalho de cima, dá peso em quem recebe. Dá peso, não é nada que desce do céu, dá peso. Aí lá vai o trigo de novo, opa, porque ele se curva quando a glória chega, quando o poder chega, ele se curva, porque ele sabe, está descendo do céu, eu não consigo resistir ao peso do que vem sobre mim. Aí ele vai para o chão, mas o joio, meu irmão, continua assim. Dá glória para quê? Não estou entendendo nada, porque é inflexível, é insensível, é gelado, é frio, é calculista, está morto espiritual. Pode cair raio que ele não curva, não é só orvalho não, porque o trigo é sensível, descer o orvalho ele desce, mas o trigo pode ventar, o joio pode ventar, pode o vento soprar e continua de pé. Mas nessa tarde aqui, está descendo orvalho do céu, quem está sentindo, vai meu filho, vai, opa, retorno pegou. Vai levantando a mão para cima, vai dando glória a Deus, porque está descendo nessa tarde orvalho do céu. Quem sente? As diferenças serão reveladas. Pode parecer que ninguém está vendo, mas Deus está dizendo, eu estou vendo, vou revelar já. Ai meu Deus do céu, vai ser revelado. As diferenças são reveladas quando o vento sopra, quando desce o orvalho e quando chega tempo de colher, porque um tem fruto, outro tem veneno. Trigo tem fruto, trigo tem conteúdo, trigo tem peso. Trigo vem, meu irmão, marchando no óleo. Trigo é crente. Trigo tem de Deus para dar. Trigo tem para alimentar. Eu vou dizer para você uma coisa, eu nunca vi um tempo tão difícil de se convidar pregador e cantor para congresso. Nunca vi. A gente tem que ser detetive, ligar para um 45 para saber quem é, porque pela aparência parece trigo, mas dentro dele, quando pega o culto, mostra que é joio, não tem nada para oferecer, não tem alimento para dar, é vazio. Irmão, pode ser bem, porque o texto diz que ele apareceu, e para aparecer, meu filho, o joio sabe como é que faz. O texto diz que o joio apareceu. Quer conhecer o joio, meu irmão? Não cita o nome dele. Aparece na hora, fica bicudinho do jeito. Não dá oportunidade para cantar e pregar. Tu vai saber quem é joio dentro da tua igreja, porque logo se revela. Mas trigo vem para o culto adorando com oportunidade, sem oportunidade. Se prega, se não prega, ele vem para adorar. Eu quero saber quem foi que veio para adorar. Vai. Joga essa mão para cima, meu filho. Vai. E adora a Deus, porque você é trigo bom. Trigo. E outra, tá os dois no meio do reino. Tá no reino. Aí você se espanta, mas como é que pode? Tá aqui. Foi Jesus que disse, foi eu não. Ficou bicudo? Reclama com Jesus. Reclama com ele.
Porque eu nunca vi uma raça para reclamar tanto de pregação. Nada contenta. Se prega calmo porque é pato, se prega agitado porque é doido. Está na hora de tu se converter, joio ruim. Porque Jesus está querendo é trigo bom. Está no meio. Quer saber quem é joio e quem é trigo? Passa a salva. Fala em contribuir. De novo vão falar de dinheiro? Que palhaçada é essa? Eu nunca vi trigo bom, pastor Reuel, reclamar de ofertar. Nunca. Nunca. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. Há 30 anos atrás eu conheci um homem. Há 30 anos atrás eu conheci um homem. A esposa estava grávida de 6 meses. Ela levou um choque. Pá, caiu para trás e se machucou, pastor Reuel. Nem falei isso para o senhor acho que nem sabe. Estourou a bolsa, levaram às pressas para o médico, o médico disse que não vai viver. Aí esse trigo bom veio aqui em Camboriú e fez um propósito. Disseram que não vai nascer, eu vou consagrar esse menino para essa obra aqui. Essa. Enquanto ele viver, eu não paro de contribuir um mês. Deixa eu dizer, coloca-se de pé, meu pai, por favor. Foi esse homem aí, ó. Até hoje contribui todo mês no meu nome há 30, eu estou falando de 30 anos. Não estou falando de 30 dias. E não foi por isso que eu vim para cá, que o pastor Reuel nem sabia. Mas ele disse: eu vou consagrar meu filho para essa obra, porque eu sei que vai dar fruto. Vai dar fruto. Você pode fazer melhor do que isso. Você pode fazer melhor que isso. Você pode. É trigo bom, colhe fruto bom. Trigo bom, colhe fruto bom. Quem pode levantar a mão para cima, vai. Levante a mão para adorar. Há 30 dias atrás a minha mãe disse, a minha mãe que levou o choque: meu filho, não se esqueça que tu vai passar lá. Eu disse: mãe, nem que o mar vermelho se abra de novo. Quando o pastor Isaías ligou para mim e disse: meu filho, teu nome está na lista. Ela ficou sabendo e me ligou e disse: meu filho, Deus ainda abre mar vermelho. Deus ainda faz coisa grande. Joio e trigo parece que é igual. Estou encerrando, mas é diferente. Aí o que acontece? Estou encerrando, fique em paz. Olha o que acontece. Quando eles perceberam, pastor Alexandre, a diferença do joio e do trigo, eles foram lá, pastor Ariel, lá no dono da seara, disse: tu não semeou boa semente? Eu acho que no meio tinha mistura. Eu acho que no meio da tua semente tinha mistura. Não é tudo coisa boa, não. Ela está falando com quem só tem semente boa. Deus só tem semente boa na mão. Semente ruim não vai lá. Ele está dizendo o seguinte: eu achei que tu tinha semente boa. Como é que apareceu o joelho? Eles vão cobrar, como se o culpado fosse Deus. Tem gente hoje que dobra o joelho e diz: Deus, como é que pode ter isso no meio da tua igreja? Deus, como é que pode ter pregadores assim, pastores desse jeito? Deus, eu não aguento mais. Não é culpa de Deus. O texto diz: quem dormiu foi os homens. Deus permanece acordado, mas enquanto o homem dorme, o diabo planta. Aí eles vão cobrar, porque é uma porção de gente, meu irmão, cobrando de Deus. Eu não concordo, eu não aceito, isso não pode. Como é que foi que isso foi acontecer, esse escândalo tal? Eu venho com uma resposta de Deus aqui. Eu venho como profeta para essa tarde aqui. Foi período de consagração, mano. Não vem para cá brincar não, pelo amor de Deus. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Tem muita gente desviando, mudando de ministério, abandonando a cruz, desistindo da fé, por causa de pecado alheio, de escândalo alheio, e está achando que Deus não está vendo. Mas o próprio Jesus vai dar a resposta. Jesus, ele vai lá e argumenta. Aí Jesus vai lá e responde: não fui eu que plantei, foi o diabo. Mas Senhor está lá no meio. Foi o diabo, mas cresceu. Continua sendo o diabo. Jesus não tem culpa dos escândalos que acontecem. Jesus não tem culpa do erro que vem do homem. Ele continua dizendo: está acontecendo, mas foi o diabo que plantou. Aí, eu estou terminando. Lorinaldo, ele diz assim: queres que nós vamos lá arrancar?
Deixa nós arrancar, porque a culpa da sonolência se transfere pelo desejo de arrancar. Que tem de pastor que dormiu há uns dias atrás, hoje está querendo arrancar, excluir, botar tudo para fora, para mostrar que estava acordado. E quando ele acha que vai ter apoio do pai para dizer arranca, ele diz, não arranca não. Quando era para estar acordado, tu não estava? Arranca não. Arranca não. Deixa aí. Estás achando que eu não estou vendo? Deixa aí. A hora que era para te estar orando e jejuando, estava dormindo, roncando, babando, mexendo na internet, em coisa que não devia. Deixa aí. Arranca não. Mas Senhor, eu arranco agora. Deixa aí. Vai arrancar nada. Vai arrancar não, vai arrancar não. Mas Senhor, tem que arrancar. Frutifica você. Tu é trigo, então frutifica. Mas eu não aguento mais. Gera fruto você, frutifica você, faz a obra você, evangeliza você, contribui você, ama você. Porque do joio quem cuida é Deus. Não arranca. Deixa aí. Quer arrancar por quê? Dormiu, está com consciência pesada, meu filho? Dormiu demais, foi? Passou no sono, foi? Meninão, leva a obra de Deus a sério, porque quando tu dorme o diabo planta. Leva essas coisas de Deus a sério. Não arranca. Mas por quê? Porque se arrancar joio machuca trigo. Faz isso não. Não é que Deus é conivente ao pecado, é o amor que Ele tem pelo trigo. Não é que Deus está fazendo vista grossa para o pecado, pastor Henrique, é porque Ele não tolera, meu irmão, que machuque alguém que Ele ama por causa do erro de um. Se a igreja fosse 1000, arrancava, mas não é tu, é de Jesus, Ele diz, não arranca, deixa aí. Pode deixar. E eu estou encerrando, ele vai dizer o seguinte, olha só, deixa crescer. Aí aqui, meu irmão, tem crente que pira. Como assim? Não pode arrancar e é para deixar crescer? Ele disse, deixa crescer. Mas o Senhor está crescendo, está aparecendo, deixa crescer. Deixa crescer, é o Senhor que disse, eu vou arrancar isso, não, deixa crescer, vai. O fato de Deus estar permitindo crescer, não quer dizer que Ele está apoiando essa tramboqueirada toda, essa fuleiragem. O fato de Deus estar deixando crescer, não é que Ele está de mão dada com o pecado. Ele está dizendo, deixa crescer, porque o dia de eu mexer nele daqui para frente, calma aí, tem um tempo para todas as coisas, não mexe nele agora, porque já eu vou pegar ele, já, deixa crescer. Mas Senhor está no adultério, deixa crescer, mas Senhor está pecando, está mexendo no dinheiro da igreja, deixa crescer, porque já eu vou botar a mão nele. Se coloca de pé. Pode mentir, pode pecar, pode, pode disfarçar, pode viver de aparência, pode viver de engano, pode enganar aos homens, pode. Só que o Senhor está dizendo, vai chegar o dia dele, vai chegar. Pode ser que o teu olhar está demorando muito, mas Deus diz, o dia dele está chegando e é já. Eu vou botar a mão, ele pode ter sido plantado junto, crescido junto, sido alimentado junto, florescido junto, mas na eternidade não ficará junto. No céu não entra joio, para lá só vai trigo. Para lá só vai coisa boa. Quem pode adorar, levante a mão para adorar. Caleb vai cantar então, Caleb? Vem cantar, Caleb. Logo após o Wilson. Deixa eu lhe falar, meu irmão. O Senhor disse, deixa crescer junto, porque eu vou enviar o anjo, e ele vai separar trigo do joio, e no meu celeiro só vem trigo, no meu celeiro só vem trigo bom, trigo bom, trigo bom. Aqui na igreja pode ter joio e trigo, no púlpito pode ter joio e trigo. Agora no céu, quando ele pensar em entrar,
Está pensando que vai aonde? Aqui é lugar para trigo, rapaz. Ô glória, ô glória. Levante as suas mãos para os céus. Enquanto o Caleb vai estar louvando, você vai ofertar. Você vai semear no reino, amém? Levante a sua mão, vamos orar. Deus, eu quero te glorificar por esse dia, por essa palavra, pela manifestação do teu Espírito Santo. Eu te dou graça, Senhor, porque a tua palavra é suficiente. A tua palavra é verdadeira e não nos engana. Eu te louvo porque tu ainda fala dentro dessa casa. Eu quero pedir sobre essa tarde que o Senhor derrame o orvalho sobre os trigos que estão aqui. E aonde o Senhor encontrar um trigo, meu Pai, disposto a receber mais da tua parte, mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo, eu te peço agora em nome de Jesus, derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre nessa casa. E aqueles que são trigos limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Senhor derrame sobre ele um pouco da tua glória, um pouco da tua presença, um pouco do teu Espírito. Enche esse lugar de glória. Aleluia, vamos adorar ao Rei. Ele está aqui, aleluia. Deus abençoe o pastor Reuel. Deus abençoe o irmão Isaías, aleluia. Fica em pé para adorar, em pé para adorar, em pé para adorar. Pode colher o verbo. Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, em meio à corrupção? Deus achar um adorador. Tem trigo aqui, tem! É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Já tem orvalho descendo do céu, do pavilhão. Quem pode adorar, levante a mão, abra sua boca e diga glória, e seja cheio de Deus. Move a mão de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Eu queria saber o pensamento de Davi no momento daquela adoração. Ele havia perdido, mas ele adorou. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi. Vai rompendo, romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou aquela dor através da sua adoração. Seja cheio de Deus. Quem pode, pega. Seja cheio dessa graça. Seja cheio do Espírito Santo. Faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que quando ele adora o milagre acontece. Adora o Rei, é pra ele. Enche esse lugar de glória. O dono da vida está aqui. Aquele que te dá vida, adore. Levante a mão e adore comigo aqui o Rei. É pra ele a tua adoração. Adore, adore,
orvalho do céu que desce sobre a sua vida. Adore, adore, Não pare de adorar. Não importa a situação. Não se canse de adorar. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, Meu Deus, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus. dê um abraço quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: você é um trigo limpo de Deus. Dê um abraço nessa pessoa e glorifique o nome do Senhor. Seu pai semeia desde que você nasceu. E eu vou dizer mais: você já poderia ter pregado aqui antes, mas Deus tem o tempo dele. Quantos ouviram Deus falar através desse homem de Deus aqui? Não seria um pregador para o próximo ano? Está aprovado. Então, você tem amigo para estar lembrando a gente, porque o seu amigo me apresentou agora, mas eu sei que Deus trabalha assim. Quando Isaías apresentou você, eu não te conhecia, eu estou te conhecendo agora pessoalmente. Pode ser que você já me viu, a gente já se encontrou, não lembro, certo? Mas eu quero te dizer que a gente vê Deus na vida desse moço mesmo. É verdade, irmãos? Nós temos professores aqui, pastores, que estão sabendo o que eu estou falando. Então, são homens de Deus que Deus quer aqui nesse altar, pregando de verdade. E às vezes ficam no anonimato por falta de oportunidade, confundindo às vezes com joio, como ele pregou. Não é joio, é um trigo bom. Deus abençoe. Conte com o pastor Reuel, sempre, e com esse povo aí que já deram um amém, vão dar mais um amém agora. Oh, glória a Deus, foi lindo demais.